Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E esse Tecnopolítica que está sendo lançado hoje, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, nós não poderíamos trazer uma pessoa tão especial para conversar com a gente sobre tecnopolítica como a Isabela Bagueiros, que está aqui. Ela é diretora executiva do Projeto Thor. A gente já vai falar sobre isso. Obrigado aí, Isabela, por estar aqui com a gente nesse momento, né, muito importante, que, na verdade, também é muito doloroso, porque há alguns dias atrás, um deputado paulista disse que as refugiadas ucranianas são fáceis porque são pobres. E também é um momento onde cresce grupos de ódio, de perseguição a mulheres, misóginos, onde, na verdade, por outro lado, a gente vê a participação das mulheres ampliar, os grupos que lutam contra essa dominação patriarcal se também fortalecerem. E na área de tecnologia, uma área que antes era dominado ainda tem uma maioria desproporcional de homens, né? Mas nós estamos vendo que, apesar dos instintos, dos processos patriarcais, as mulheres estão ocupando o seu espaço e avançando, né? Por isso você está aqui com a gente. Valeu, Isabela. A Isabela, antes de eu perguntar algumas coisas assim de como você chegou no Projeto Thor, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Projeto Thor e como que ele pode ajudar as pessoas, Isabela. Muito obrigado aí pela sua participação aqui. Obrigada a você pelo convite. Bem, o Projeto Thor é uma ONG e o que a gente faz é cuidar do software livre Thor. O software livre Thor, o que ele é? Ele é um software que as pessoas podem rodar nos servidores que formam a rede Thor. O Thor, ele significa The Onion Routing, ou seja, roteamento cebola, né? Uhum. E a ideia vem do processo de conexão, o que também diferencia o Thor de uma VPN normal, né? O que a nossa rede faz? Ela passa a sua conexão por 3 servidores antes de chegar no ponto de acesso, né? O site que você está querendo acessar. E cada parte dessa conexão, né? Cada layer dessa conexão é criptografado de uma forma diferente. Ou seja, além de estar passando por 3 servidores da rede que estão espalhados no mundo, né, que não é uma coisa que é controlada pela organização nossa, mas são de voluntários que colaboram com a rede, são mais de 6.000 por aí, né, espalhados pelo mundo. A ligação entre cada um deles é criptografada de uma forma que o outro não sabe o que está acontecendo. Então, o nível de segurança, quando você conecta através da rede Tor, é um dos níveis mais altos que pode existir das soluções de privacidade que estão aí, né, disponíveis para as pessoas. Além disso, como só ter a rede não era bom o suficiente, a gente tinha que criar uma forma fácil para as pessoas acessarem a rede e navegarem a internet. Então, a gente fez um fork, né? A gente fez uma cópia do Firefox, que é outro navegador software livre, e modificamos ele. Modificamos não só para poder conectar na rede Tor, mas modificamos para criar outras proteções que vão além da proteção de rede, que é a proteção, né, do software, porque existem, como muitas pessoas já estão, né, graças a Deus, já estão sabendo mais sobre os cookies, as outras formas de estar pegando informação sobre você online. O pessoal agora conhece um pouco mais do fingerprinting, né? Sim. O Google vem falando muito sobre isso. Então, todas essas formas de reconhecer quem você é online, a gente modificou isso e criou proteções no Firefox para também impedir que a pessoa pudesse ser identificada através dessas informações. Então, a gente criou o navegador Tor, que também é utilizado, né, muito popular, e as pessoas, normalmente, quando elas estão utilizando a rede Tor, elas utilizam através do navegador Tor. E tem outras coisinhas mais, né? A gente tem o serviço Onion, que é um serviço que é só acessado dentro da rede Tor,
né? Que é normalmente reconhecido pela URL, que é uma sequência longa de números e letras, .onion no final, que não tem outra forma de acessar, a não ser que seja dentro da rede Tor, que protege, além de ter a criptografia de ponta a ponta protegendo o conteúdo, também está protegendo os metadados, né? Que é uma coisa muito importante, que revela muito sobre a pessoa. E a gente tem outras coisas, porque apesar da RedTor ser uma ferramenta muito utilizada para passar a censura, a gente também é censurado. Então, a gente criou formas para, caso a RedTor esteja censurada, de bular essa censura, que aí são diversas coisas que a gente criou, desde pontes, pluggable transportes, um famoso agora que tem muita gente colaborando ultimamente, que é o Snowflake, que ajuda a maquiar, né, a esconder que é uma conexão Tor. Aí o sensor não sabe que é uma conexão Tor, e uma vez que passa pelaquela primeira etapa que o sensor controla, você cai na rede Tor normalmente. Então, são pequenos projetos que colaboram em cima com o que a gente tem o maior, que é a rede. Isabela, então, por exemplo, eu sou um ativista de direitos humanos, estou numa área complicada que eu posso ser perseguido, identificado, aí eu uso a RedTor, e a RedTor vai me proteger. Eu vou navegar, vou mandar mensagem pela RedTor, posso até encriptar ou não, mas também vou navegar, vou obter informações sem que eles saibam que sou eu que estou navegando. É isso que o Tor permite, principalmente, que eu possa fazer. É isso. Exatamente. Inclusive, a missão da nossa organização é expandir os direitos humanos através da nossa tecnologia. Então, assim, tem muitos casos, né, igual do ativista de direitos humanos, que precisa falar com o advogado para passar uma informação importante, né, que, sem saber que o Estado não pode saber que ele está conversando com aquele advogado, que ele está colaborando, né, para poder estar divulgando as provas, né, dos crimes cometidos por violência de Estado, muitas vezes. A gente também tem muitos casos utilizados na questão de relacionamento do jornalista com a sua fonte. Sim. A ferramenta Tor é um Wikileaks, né? Ele criou a sua forma de receber informação utilizando a rede Tor. Até mesmo quando o Snowden vazou a sua informação, ele estava conversando com o Glenn Greenwald e a Laura Poitras, ele foi até um trabalhinho para conseguir o jornalista. A Laura já era mais esperta, assim, mas foi através da comunicação, foi ali dentro da rede Tor. E hoje em dia existem outros software livres, né? Outras ferramentas legais, que, por exemplo, tem uma que a gente sempre recomenda muito, que é o Onion Share, que é uma forma de você ter um aplicativo que você pode fazer várias coisas. Você pode compartilhar arquivos com outra pessoa, que não sai da rede Tor, então os metadados, tudo isso está protegido. Você pode criar bate-papo instantâneo, que só existe no momento que você está rodando, depois que fechar, acabou, e não tem metadados, não tem nada. Você pode criar um site também, um serviço Onion, né? Um site Onion, e aí existe, enquanto você tiver a máquina rodando, o aplicativo rodando, na hora que você desligar. Mas é tão fácil que é só você jogar o arquivo HTML, que ele faz isso tudo para você. Você não precisa ter conhecimento nenhum de servidor, não precisa comprar domínio em lugar nenhum. Então, se você quiser lançar um site rapidinho, você pode. Ô, Isabela, você sabe que antes, quando eu usava o Tor, é que o browser agora facilitou a vida enormemente, porque antes você tinha que instalar, né, vou chamar de aplicativo, você tinha que baixar. Hoje você baixa o browser e deixa ali, clica. Agora, quando você está navegando, recentemente eu achei, posso estar enganado, que eles conseguiram identificar que eu estava com Tor. Isso é possível, né? Você acabou de falar que tem vezes que esses, sei lá, principalmente Google, Facebook, eles conseguem te identificar, né? Isso. Então, uma coisa que é interessante da rede é que os IPs que fazem parte da rede não são escondidos, eles são públicos. Então, o IP de saída, normalmente, isso é uma questão também de prática na área. Tem duas críticas que eu tenho, né, na área de TI. Uma na área de segurança, que eles pegam assim, os IPs da rede Tor e falam, vamos bloquear tudo só para estar seguro.
Eu acho assim que é uma prática meio preguiçosa, né, de fazer segurança, porque tem outros métodos de você fazer segurança, mesmo a conexão vindo da rede. Por exemplo, se a pessoa está usando uma conexão Tor para abusar de um sistema, fazer muitas requisições, né, e você quer bloquear isso, porque pode ser um ataque, né, de DDoS, você pode colocar um captcha ali e você pode fazer outras formas de Claro. bloquear essa conexão sem ter que bloquear os IPs Tor. Outra coisa, que é uma outra crítica, inclusive, não só nossa, agora, como a indústria está se preocupando com privacidade, eles estão percebendo que isso está sendo um problema da usabilidade para o usuário quando ele muda o endereço de IP. Muita coisa nos serviços do Google, do Twitter, é baseado no IP do usuário, Netflix, tudo isso, né? Muito baseado no IP do usuário. Aí, se muda o IP, ele já fica assim, nossa, não sei se é você. E aí já começa a cortar tudo da pessoa. E tem outras formas, tem tokens anônimos que você pode estar utilizando para fazer esse reconhecimento de que aquele é aquele usuário mesmo, Sim. sem estar se baseando tanto no IP. E a gente está até tipo, assim, se unindo aí com outros grupos, né, que quer modificar essa forma de pensar, que a forma de reconhecer que o usuário é ele mesmo, é o IP do usuário, não precisa, pode ser um token, não precisa ser o IP, e isso dá uma liberdade enorme as pessoas poderem usar outros IPs sem ter esse problema de usabilidade e não conseguir acessar os seus serviços. É que, Isabela, nesse mundo hoje da internet, na verdade, para além da internet, do digital, ele é baseado na coleta de dados intensa, né? Então, eles querem identificar você nem por motivo de segurança, por motivo de marketing. Então, eles querem extrair os nossos metadados, e esse é um problema que é um problema além daquilo que a gente está falando. É um problema de uma economia digital que se estruturou no modelo de negócio muito ruim, mas enfim. Mas, Isabela, antes da gente continuar, que eu tenho umas perguntas do Thor, eu queria saber o seguinte: como é que você foi parar na direção executiva do Thor? Pois é, né? Essa é uma história muito interessante, assim. Eu, né, como a gente antes de entrar na gravação, eu falei, né, eu não tenho curso superior, assim, eu cheguei até a começar, não terminei e tudo mais. A parte de tecnologia, o que eu aprendi foi através do software livre. Eu sou assim, um bicho criado software livre, né? Praticamente. Nos anos 90, eu comecei, eu instalei Linux, porque a minha máquina era tão velha que o Windows não rodava bem. Assim, aí eu achei o Linux, instalei o Linux, aí eu comecei a trabalhar com, né, entender um pouco, fiquei a rata de internet, né? E aí, no final, também vinha de um perfil ativista, já, né, procurando, né, responder perguntas, né, e me envolvendo com movimentos e tudo mais. E no final de 1999 para começo de 2000, começou a rede o Indie Media, o Centro de Mídia Independente. Então, eu comecei a participar, eu fui uma das pessoas que começou a rede aqui no Brasil, e a gente era muito, para quem não conhece, a gente, com o software livre, nós criamos mecanismos da pessoa o repórter cidadão, né? Fazer ele mesmo a mídia. Não existia Twitter, não existia rede social, não existia YouTube, não existia tudo nada depois de disso. 2004, 2005 que vai surgir. Exatamente. E a gente, né, na pauleira, assim, a gente chegava um certo momento, não existe tecnologia para fazer isso, então a gente tem que criar. Aí juntou muito, né, hacker, pessoa da área de tecnologia, do software livre, no mundo, todos os lugares do mundo, para poder fazer apoio, o suporte técnico dessa rede de jornalistas independentes. E eu entrei nesse mundo, né, e eu fui aprendendo, assim, né, caiu, como é que faz para levantar o servidor, né? Então, vai aprendendo, né, aprendendo questões de segurança, a gente teve servidores sequestrados pelo FBI e tudo mais, né, durante essa época. Enfim, mas foi um processo que veio daí. E o reconhecimento desse trabalho, que na época a gente já fazia treinamento com o movimento social, já falava da questão da privacidade online, da questão de onde está o seu e-mail, quem é o servidor que está cuidando do seu e-mail. E quando começou o governo federal do Lula,
que começou a fazer um trabalho com software livre de inclusão digital, eu fui com a manada da galera que estava fazendo isso, entrei no meio também, né? E aí trabalhei muito nessa área aqui no Brasil, e depois fui parar nos Estados Unidos, né, por questões pessoais, e lá eu comecei com meu ex-marido, a gente tinha uma startup que a ideia era bem assim, fazer trabalhos da indústria do Vale do Silício com o pessoal de software livre da América do Sul, para ter um contrato de tempo curto, onde fazia muito dinheiro e poder ficar o resto do ano fazendo os outros projetos. Essa era a ideia. Então, a gente pegava muitos contratozinhos assim, nos Estados Unidos, montava o time, né, para a galera ter uma grana rápida, o dólar, né, e poder ficar um tempo bom sem trabalhar para fazer os outros projetos. E aí, né, questão da vida, o relacionamento acabou, a empresa acabou, eu acabei buscando outro emprego e caí para a indústria. Fui trabalhar no Twitter. E depois eu posso contar toda a história lá, mas assim, eu fiquei 5 anos lá. E no final das contas, eu estava deprimida. O ambiente, no final das contas, o ambiente, a gente falou disso no começo, né? A questão da mulher na área de tecnologia, completamente machista, desrespeitoso, entendeu? Muito difícil. E uma amiga minha, e outra coisa, um detalhe que faltou, né? Quando eu estava trabalhando para o governo federal, em um certo momento eu trabalhei na Casa Civil para migração de software livre. E eu coloquei Tor, de primeira, no meu primeiro dia eu fiz um dual boot, coloquei Linux na minha máquina, instalei o Vidalia, o aplicativo que você falou, né? Aí eu cheguei para o diretor de TI, e daí, como é que foi essa semana? Já tenho o controle da minha máquina e já passei o firewall. Assim, vocês estão falando de segurança aqui, com software livre eu já passei disso tudo, né? E, enfim, mas já conhecia o Tor, né? Por causa das coisas que eu estava fazendo. Voltando, né? Uma amiga minha que tinha saído do Twitter, ela veio almoçar comigo, eu falei com ela, falei assim, gente, eu não estou aguentando mais, eu preciso sair desse mundo. Ela falou, o Tor está contratando. Eu falei, poxa, excelente. Aí eu entrei no Tor em 2015 como gerente de projeto, a princípio. E aí, quando eu entrei, o diretor executivo saiu, a gente acabou contratando a Sherry Steele, que foi diretora executiva por muitos anos da IFF, né, que é uma organização excelente de defesa. Inclusive, foi a organização que deu o primeiro investimento para o Tor existir, né? E ela já estava aposentada. Olha que legal. Ela já estava aposentada, a gente arrastou ela de volta para o negócio, e ela falou, eu já vou ficar aqui para segurar a onda, uns 3, não muito tempo, né? Mas quando foi em 2018, ela falou, olha, eu estou saindo, eu queria que você se candidatasse à posição de diretora. E aí eu me candidatei, processo normal de seleção, e fui escolhida, e desde 2018 eu estou como diretora. Pô, mas então o Tor já tinha uma mulher de diretora executiva antes de você. Pô, a que Sherry Steele, é legal, exatamente. Né? Que é uma coisa Isso, uma legal. figura histórica na defesa dos direitos na internet. Agora, o Tor, então, tem uma sede na Califórnia, Isabela, é isso? Não? A gente, antes da pandemia, já não tinha assim, sede. Assim, tinha um escritório que ninguém ia lá. Hoje em dia, o Tor tem umas 40 pessoas, todo mundo remoto, no mundo inteiro, eu posso falar. Tem gente na Jordânia, gente aqui no Brasil, tem gente nos Estados Unidos, na Europa, no Uruguai, tem gente no mundo inteiro, assim, e é bem legal. É uma das coisas legais do Tor. Isabela, deixa eu te contar uma história aqui para você, talvez. Quando eu estava botando software livre no projeto nosso na Prefeitura de São Paulo, era da Marta Suplicy, teve um diretor da Prodan que falou para mim, onde é a sede desse tal Linux? Eu falei, olha, não tem sede. Aí foi um choque. Todo mundo, como assim? Uma empresa? Eu falei, mas não é uma empresa. Aí pirou. Olha, e o cara era engenheiro de computação, sei lá, esse diretor. Como é que o cara, eles não conheciam processos colaborativos em rede? É muito curioso, né? Eu quase cometi isso agora, onde é a sede do Tor. Mas legal, né? Mas aí você está lá desde 2015, aí você vira em 2018, é isso?
Isso. E, pô, que legal. E tem. Eu andei olhando no blog do Thor, tem várias mulheres, né? É uma coisa bem legal, né? E aí eu volto para a questão do Thor, Isabela, porque é uma pergunta que as pessoas me fazem. Eu até vou fazer uns segundos aí você me corrige se não foi isso. O Thor, na verdade, ele permite, como você estava explicando, né, que várias máquinas se liguem numa rede, né, vários servidores no mundo inteiro. Então, sei lá, eu estou acessando uma página aqui que está no servidor em São Paulo. Eu também estou em São Paulo, mas eu estou fazendo esse acesso lá do Japão, de uma máquina de um voluntário, né, que está acessando esse site. Então, esse site não tem como descobrir que sou eu que estou visitando esse site, né? Então, muitas máquinas, eu acho que você falou mais de 6.000, né? Fazem parte dessa rede. Mas, primeira questão, Isabela, e se eu sou da Central de Inteligência Americana e enfio uma máquina nessa rede? Uma máquina, um nó que vai ficar lá para captar informação de quem passar por lá. Eu sei que não vai ser todo mundo. E aí, vocês têm essa preocupação de esses aparatos de inteligência? Pode ser russo, pode ser americano, pode ser chinês, pode ser brasileiro. Como que vocês pensam isso? Muita preocupação, né? Então, assim, uma das coisas que ter apenas uma máquina na rede, você não vai conseguir fazer conexão da informação por completo. Você vai pegar uma informação, provavelmente, ou só a saída, mas não vai saber de onde veio, ou só no meio, você não sabe para onde está indo e de onde veio, ou na ponta você vai saber quem está entrando, mas você não vai saber o que aquela pessoa fez. Então, tem ataques, com certeza, né? Que é o ataque onde se você colocar um número grande de máquinas na rede, né, com o tempo, né, estatística, você pode chegar a conseguir fazer correlação de navegação, né, do tráfego na rede e tentar descobrir quem foram aquelas pessoas. A gente tem uma preocupação muito grande, né? A gente tem uma coisa boa do Tor, que antes de falar o que a gente faz para se proteger disso, é que o Tor, por ser software livre e por ser uma rede, né, que é uma ideia que veio de um paper, né, que veio da academia, mas que foi colocada no mundo real e que hoje em dia tem milhões de usuários, não sei quantos mil servidores, tem um interesse enorme da área científica em investigar o Tor, as questões de segurança do Tor. Então, a gente sempre recebe muita análise de segurança, de possíveis ataques que às vezes nunca foram ocorridos na vida real. Entendi. Mas os cientistas colaboram muito com a gente e a gente também colabora muito. A gente investe assim, no relacionamento, inclusive os fundadores do Tor, o YouTor também, né, participa de um evento anual que é o simpósio de privacidade, né, da área de tecnologia, que é um evento acadêmico, onde as pessoas estão apresentando seus papers. Então, a gente recebe muita informação do como que a gente tem que modificar a rede para se proteger de possíveis ataques com essa colaboração científica, né? Que se fosse uma coisa que o software fosse fechado e a gente tivesse que pagar para isso, seriam milhões de dólares o custo dessa inteligência, entendeu? Então, aí já vale uma coisa, uma fonte importante de informação, né? Que colabora com a modificação de design da rede e tudo mais. E aí, essas modificações existem na rede, por exemplo, tem um ponto que a gente chama o servidor de entrada de guarda. E aí a gente não... o guarda, inclusive quando você está acessando um site pela rede Tor, e você clicar no cadeadinho, assim, mostra o circuito, né? E aquele primeiro IP, quando você modificar o circuito, você vai ver que o primeiro IP não modifica. Muita gente pensa é um bug, mas não é. Na verdade, é uma questão de que se você... quando a gente seleciona um servidor, primeiro que você coloca um servidor na rede, ele não vira parte da rede automática. Ele tem que criar uma certa reputação na rede.
Então, quando o servidor guarda tem uma certa reputação e ele é alocado para você, como usuário, a gente tem também um design na rede de não modificar durante 20 dias, se eu não me engano, esse servidor, porque a probabilidade de você pegar um que é malício diminui. Entendi. Entendeu? Então, a gente Perfeito. tem umas coisas assim que a gente faz. Outra coisa, tem questão de 3 anos, a gente criou um time dedicado dentro do Tor para a saúde da rede. Esse time, o que ele vem fazendo? Ele vem analisando os servidores que entram na rede. Então, a gente, por exemplo, de vez em quando você vai ver notícias da gente ter expulsado não sei quantos servidores da rede. Então, isso é o que esse time faz. Lógico, né? Não vou falar que como é que fala? A rede Tor é infalível. É infalível, que isso não existe. Não tem uma coisa no mundo que é assim. Mas a gente faz um trabalho de estar vigilante, a gente também está investindo agora. Ano passado já começou, mas esse ano a gente vai ter um trabalho mais intenso na relação com a comunidade, porque é muito importante essa relação. O que aconteceu no Tor foi o seguinte: quando começou, todo mundo se conhecia, a comunidade. Aí o negócio vai crescendo, agora é tipo não sei quantas mil pessoas. A gente tem que voltar a atenção a essa governança da comunidade, essa organização da comunidade, ter pontos de encontro na comunidade. Então, a gente está investindo muito no meetup de operadores de servidores, né, da rede, para eles se conhecerem, para quando uma pessoa vira e fala assim, fulano roda, sei lá, 100 servidores na rede Tor. Eu sei quem é fulano. Eu encontrei com fulano. Então, a gente está criando esses mecanismos, outros mecanismos também, né, de ver o comportamento dos servidores, identificar se aqueles que a gente expulsaram estão voltando meio que mascarado, né, para poder ter que expulsar eles de novo. Toda essa questão a gente trabalha para tentar manter, lógico, né, a rede, igual eu falei, é o time de manter a rede saudável, né? Manter o máximo possível saudável, o máximo possível para o usuário, né? Ter essa segurança. Agora, Isabela, deixa eu te perguntar uma coisa que também é bastante. As pessoas, principalmente agora, no Brasil, elas ficam. Porque, assim, eu estou percebendo que para combater esse fascismo digital que hoje se estrutura nas redes, as pessoas estão, é uma frase antiga, estão jogando fora a criança com a água do banho, estão exagerando, né? E com coisas que não funcionam, tipo assim, teve uma proposta aí, olha que loucura, de pegar todos os metadados de todo mundo que replica desinformação no WhatsApp. Você imagina um policial, vamos supor, com um inquérito com 50 mil pessoas que replicaram, ou seja, ele vai escolher arbitrariamente e não vai chegar na origem, porque a origem não está lá. Mas, enfim, eu não... Mas por que eu estou falando isso? Porque tem exageros e tem equívocos, tem destruição de direitos que nós não deveríamos destruir. No meu modo de ver, um dos direitos é eu poder navegar anonimamente e defender a minha privacidade. Mas isso já está ficando polêmico. E uma das pessoas me falou assim, não podemos aceitar o Tor porque ela protege o cara que é nazista. Como que você responde isso? Eu respondo isso que eu falo assim, muitas vezes o problema não é a tecnologia, é a sociedade, né? Então, o anonimato é um dos pilares mais importantes da democracia, o voto é anônimo. Então, claro. Como é que você vai fazer uma democracia sem o poder do anonimato? Então, eu acho que o anonimato não é o problema da questão da pessoa ser nazista. Eu acho assim, igual você está falando aí, né? Muitas vezes você tem que parar para analisar a ferramenta e quais são as motivações por detrás da ferramenta. Às vezes, as motivações por uma questão financeira, de querer ganhar dinheiro e querer aumentar o lucro ao máximo possível, leva a ferramenta a ser passível de abuso e passível de criar esse tipo de problema que eu concordo. É um problema enorme a questão das fake news, né? A questão de espalhar as ideias de ódio. Eu falo muito claro, a gente no Tor, a gente é um dos grandes defensores do direito à expressão, mas a gente não vai
Acho que o Tom está tão mesclado com gente do mundo inteiro que aquela ideia americana de que a liberdade de expressão é acima de tudo já morreu. Já não está valendo tão forte assim mais. Eu sou uma das pessoas que falam muito abertamente. Não, meu filho, não tem esse negócio de que pode falar coisa de ódio, não é assim. E, enfim, eu tenho isso é uma outra pilar, né? Eu tenho uma crítica enorme à Constituição americana, que é a mais antiga do mundo e que deveria ser renovada, né? Nem tão boa assim, mas tudo bem. E na verdade, eu também concordo com você. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, de perseguir uma mulher, de ficar bullying e outra coisa, por exemplo, no Brasil é impensável uma organização como a Ku Klux Klan existir com base em liberdade de expressão, pô. Não tem cabimento, né? Eu acho assim, uma das coisas ótimas que nós temos no Brasil é a lei antirracismo, entendeu? Quando a pessoa fala uma coisa assim, tem uma lei que você pode agir contra Estados Unidos não tem, né? Não. Olha não tem, loucura. Porque aí está infringindo a liberdade de expressão. Segunda emenda. Exatamente, que é uma crítica enorme. Eu até falo assim, olha, com todo respeito, vocês deviam ler constituições de outros países, que vocês vão ver o quanto que a sua é ruim. Eu leio, eu já li a do Equador, já li a da Bolívia. Vocês deviam ler constituições de outros países. Você está abalando agora boa parte da imprensa brasileira com essa sua frase. E você veio de lá, você estava morando lá até há pouco, né? Nossa, eles falam, a Constituição Americana é um símbolo para nós, você está dizendo, opa, não. Não, e eu tenho cidadania americana, eu tive que estudar a Constituição Americana para passar no teste, eu posso falar. Quando eu falei, que coisa triste que é isso aqui. Inclusive, até fiz uma brincadeira, eu traduzi o começo da Constituição, mandei para minha mãe, sem ela saber, e falei com ela, você não acha que isso aqui é um acordo do crime organizado, que é muito coisa de defender minha arma, defender meu dinheiro? Eu falei, parece mais um acordo do crime organizado do que uma Constituição, mas tudo bem. Mas, enfim, voltando, né, à questão desse lance, vamos coletar todos os metadados para poder saber quem foi que fez o quê. Eu acho que o problema, né, não é questão de eliminar a proteção do usuário, de poder ser anônimo na plataforma. Eu acho que se você quer acabar com a questão de uma plataforma ser utilizada para esse jeito, eu acho que você tem que analisar a motivação das funcionalidades, os features que existem na plataforma e certas coisas que acontecem através desses features. Por exemplo, o o Telegram permite que você tenha grupo com 200 mil pessoas. Esses aplicativos de mensagem, inicialmente, era o quê? Era grupos de amigos, grupos de família, são uma questão de relacionamento pessoal, que as pessoas estavam tendo de uma forma mais privada que uma rede social, para se manter em contato, até mesmo para burlar as contas caras das redes telefônicas. Era uma questão disso. Virou uma questão deles quererem trazer as ferramentas das redes sociais para dentro desses aplicativos, que aí inibe um poder enorme de disseminação para um grupo muito maior do que o intento original existia. Outra coisa é a questão, por exemplo, se você for ver, eu li uma reportagem muito boa na Wired sobre um aplicativo utilizado na Índia para disseminar informação de ódio. E se você for ler o poder desse aplicativo, que é um aplicativo que não é que você compra, que ele usa a API do Twitter, a API do WhatsApp e tudo mais, e que você facilmente tem uma máquina de disseminar informação de qualquer coisa que você queira, entendeu? Então, aí eu penso, cadê a regulamentação disso? Cadê a regulamentação desses tipos de aplicativos que facilitam a disseminação em massa de informação? Cadê? Porque a televisão tem regulamento. Não tem um regulamento para a televisão, que é um acesso em massa? Cadê o desse? A outra questão que eu falo também é a questão dos metadados, né? Muito utilizado também por esses aplicativos, igual o caso do Cambridge Analytica, né? Utilizado para fazer o alvo, né? O targeting das populações que eles querem mudar de opinião e tudo mais. E por que esse faroeste, né? Esse Wild West assim, dos metadados? Porque não tem os data brokers
os caras podem fazer o que eles querem. Não existe nada que impede você de criar uma empresa, de comprar dados das outras empresas. Eu lembro, gente, com toda sinceridade, eu trabalhei no Twitter até um certo ponto, advertising, né, propaganda que o Twitter vendia para as pessoas anunciarem dentro do Twitter, isso que eu falo, aí vai para a motivação, né? Até onde o lucro passa por cima dos direitos. Né, que eu falo muito disso, né? Tem que prestar atenção nisso. Até onde esse dinheiro já não era o suficiente para os investidores. E aí o Twitter começou a fazer negócios do Firehorse, que é onde você pega todos os dados, né, sem nada, assim, você faz um puta de um contrato e você tem acesso a todos os metadados, todos os dados públicos, você tem acesso a isso. Você Agora, diz uma empresa faz esse contrato? Essas empresas todas, Twitter, Facebook, eles vendem os dados deles para outros. Quando eu estava lá, como, né, eu já estou assim, né, não era uma agente normal, né, dentro daquele ambiente, né, inclusive, sim, eu vim de outro mundo, né, não sou eu falei, não tenho um currículo, não tenho uma formação oficial na universidade, patati patatá, vem de outro mundo, vem literalmente o mundo das ruas, com a tecnologia, aprendendo do jeito que tem que ser no combate, ali na linha de frente. Então, eu era gerente de produto, né, e fiquei sabendo que eles tinham, uma das empresas que eles tinham feito esse contrato era agora eu vou esquecer o nome da empresa, mas era o Datamix, um negócio assim. Depois eu vou pegar o nome certinho, mas eu fiquei intrigada. Eu até pedi como gerente de produto, eu falei assim, eu gostaria de testar o seu produto. Aí o Data Miner, chama Data Miner. Data Miner, mineração de dados. Aí eu fui fazer os alvos, coloquei assim, gente, é impressionante o poder de correlação de informação, entendeu? Uma coisa que eu falava muito com as pessoas é o seguinte, a diferença maior do valor de você observar o que está acontecendo no Twitter versus o que está acontecendo no Facebook é o poder do momento. As coisas são muito mais rápidas no Twitter. A informação acontece de uma forma muito mais rápida. Então, se você está observando aquilo ali, você consegue entender a mudança de comportamento das pessoas ou da opinião. Tipo, aconteceu um fato, aquela questão que o Twitter ficou famoso, né? Ficou famoso. O cara pousou um avião no Rio, lá em Nova York, todo mundo sabia da notícia, né? Antes não tinha isso. E aí, enfim, você podia fazer monitoramento de assuntos e pegar, fazer alvos de população, tipo assim, sei lá, se eu quero saber se as pessoas negras de uma certa região nos Estados Unidos estão falando de uma estação de polícia, porque elas estão revoltadas com aquela, eu vou receber esse alerta, entendeu? É muito fácil. Enfim, eu saí do Twitter, não tinha mais nada a ver com o Twitter, alguém fez um FOIA, sai a informação de que essa data miner estava contribuindo com o FISA, o Fusion Center, desculpa. O FISA é uma corte ilegal, clandestina, que existe nos Estados Unidos, né? A grande democracia, né? Nossa, depois Center, fala sobre isso aí. Tá, o Fusion Centers, eles foram criados depois do 11 de setembro, como pontos domésticos de cruzamento de informação na espionagem doméstica. Nossa! Entendeu? Para poder alertar as pessoas sobre... quando eu dou palestra nos Estados Unidos, eu falo assim, quantas pessoas aqui já ouviu falar de Fusion Center? Aí eu falo assim, esse aí é o maior inimigo que vocês têm que estar atrás, porque... eu não entendi, Isabela. Como funciona esse Fusion Center? O Fusion Center é uma central que pega a inteligência do FBI, da polícia local, de empresas como o Data Miner, que depois foi revelado, e eles ficam monitorando os comportamentos para fazer uma vigilância doméstica nos Estados Unidos. Inclusive, o Fusion Center espionava o movimento Occupy antes da primeira barraca ser montada. Ele já estava alertando o setor privado, olha só, uma ferramenta de espionagem pública trabalhando de polícia para o setor privado, alertando o setor privado que as pessoas iam fazer o movimento Occupy, que iam ocupar lá a praça em Wall Street e tudo mais. Isso foi um trabalho do Fusion Center. Outro trabalho do Fusion Center foi monitorar o movimento As Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, entendeu? E quem que estava alimentando o Fusion Center com inteligência? Data Miner,
que tinha o quê? Contrato, com certeza não só com o Twitter, mas com todas essas empresas do Vale do Silício, para puxar todos os dados e fazer o trabalho deles excelente de correlação de dados, de vigilância, que aí eles vendem para outros, entendeu? Então, eu acho assim, ninguém fala disso. Ninguém fala dessa venda aí, desses data broker que pode comprar o que quer e gente que pode vender o que quer. Ninguém fala isso. Ninguém quer regulamentar isso. Ninguém quer regulamentar os aplicativos de distribuição de informação em massa, que é igual uma televisão que é regulamentada. Ninguém fala disso, entendeu? Então, eu vou dizer, antes de você atacar o anonimato, vamos pensar nas coisas que existem para gerar lucro, que não traz benefício para ninguém, e só prejudica os direitos das pessoas, e voltar a atenção um pouquinho para lá. Perfeito. É isso. E me fala uma coisa, você já começou a falar, mas eu quero ampliar um pouco mais. Como que você vê esse atual cenário, viu, Isabela, de rastreamento, aí espionagem, por exemplo, o paraíso das empresas de cyberwar, que é Israel, porque eles têm a unidade 8.200, aí o cara trabalhou 4 anos na unidade, ele já está treinado a uma série de técnicas de intrusão, de fake news, aí, pô, eles montam uma empresa com gente já treinada, né? Mas como que é esse cenário que você está vendo aí? Esse cenário, ele continua como, desde que você chegou nos Estados Unidos, ele continua igual? Ou você acha que ele está avançando, esse cenário de espionagem? Está avançando, na verdade, né? Eu acho assim que, com certeza, recentemente, né, saiu mais casos aí sobre a CIA espionando as pessoas. Enfim, eu acho que é o seguinte, né? Eu faço uma comparação um pouco com a questão do aquecimento global. Né? Quando as pessoas levantavam a questão da indústria, né? A indústria de petróleo, a indústria do automóvel e tudo mais, a indústria da guerra, não podemos deixar de falar da indústria da guerra. Né? Exatamente. E levantava a questão do aquecimento global. E sempre foi bulado, sempre foi maquiado, sempre foi deixado de lado. E olha o que nós estamos vivendo, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, você sabe o que aconteceu com as chuvas aqui, meu irmão mora em Brumadinho, todo mundo sabe os desastres, um atrás do outro em Brumadinho. Enfim, né? O mundo está sofrendo a questão. Em Nova York mesmo, teve chuva em Nova York que nunca teve. E o que aconteceu? Inundou os porões aonde moram os imigrantes que não têm dinheiro para fazer um aluguel oficial de uma casa oficial, eles morreram afogados, entendeu? Então, assim, a gente pobre que está sofrendo, né, na maior parte dos tempos, né? Mas a questão é muito parecida. A gente vem alertando isso, igual eu falei, estou alertando aí a questão dos dados online, da proteção dos dados, do direito da pessoa a ter essa proteção dos seus dados online, e tudo é uma questão que pode modificar. Se você modificar o design e o propósito do software, as funcionalidades podem continuar a existir sem ter esse problema, né, desse abuso de direitos humanos acontecendo. Então, eu acho assim, a gente está numa fase de alerta para a destruição do ecossistema online, né, que vai acontecer. Do mesmo jeito que o aquecimento global destruiu o ecossistema no mundo, no planeta Terra, né, a Mãe Terra, a gente está nessa fase de alerta. Então, eu acho que não... Assim, teve algumas coisas positivas? Teve, não vou falar que não teve. Né? Eu acho assim, leis como a lei de privacidade da Europa, na Califórnia teve uma também, essa discussão legislativa, o poder do consumidor, o consumidor falando e querendo. A Apple fez modificações, né, que alertou o consumidor, inclusive interessante, porque no momento que a Apple, né, segurou a onda o tanto que ela pôde por causa dos chiliques de Facebook, etc. Aí, no momento que ela soltou o feature dela, os caras perderam uma grana, as ações caíram, é uma correlação interessantíssima. Sai o feature da Apple, todo mundo seleciona para não... Apenas, acho que 20% selecionou para compartilhar os dados com a indústria da propaganda, né? E as ações, o Zuckerberg lá perdeu grande parte da fortuna dele, as ações caíram na hora, entendeu? É isso que eu falo, a motivação
do que aquilo ali existe, para que aquilo ali existe, entendeu? É o que eu falo, dá para existir uma indústria, dá para existir a tecnologia, não estou falando, não tem que ter tecnologia e acabar com a Claro. tecnologia. Pelo contrário, dá para existir tudo isso de uma forma que respeita o ser humano. Do mesmo jeito que você pode ter uma indústria de agro, né, uma agroindústria, de uma forma que respeita a natureza e o ser humano também, entendeu? É tudo possível. É uma questão de o que você valoriza. Você Né? sabe que recentemente um pessoal veio me perguntar, mas por que... E a biometria? Eu falei, eu sou contra no momento. Eu acho que tem que dar um tempo. Nós não podemos fazer essa biometria vinculada a sistemas de inteligência artificial, porque eles serão usados hoje para agigantar o controle das pessoas. E você estava falando da Califórnia, São Francisco me parece que proibiu, né, o uso pelo Estado, pelo poder local. Oakland. Oakland. Ah, é? O uso de Acho que São biometria. Francisco também. Biometria Isso. facial, né? O captar isso. Eu acho que isso já é uma maturidade, eu vou dizer, na luta pela proteção dos dados, né? Pela privacidade. Eu queria aproveitar a oportunidade para já jogar aí, como diz, uma propaganda. Tem uma coalizão no Brasil que está lutando para banir o reconhecimento facial, especialmente em casos de segurança pública. Essa galera está se organizando, vai lançar campanha, vai correr atrás. Eu convido todo mundo a acompanhar essa campanha, entendeu? O Thor está apoiando essa campanha também. E a gente é uma questão importantíssima, igual você falou, já está sendo colocado na Bahia, já está sendo utilizado isso. Eles querem fazer no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro também. Se eu não me engano, em Jacarezinho, não sei, mas assim já estão querendo colocar isso. Ou seja, é importantíssimo ser contra. É importantíssimo criticar. Nós não estamos preparados, o abuso é enorme. Nós não estamos preparados para regulamentar nem sequer o que está sendo proposto. As possibilidades de isso, né, virar uma questão de abuso, não só dos agentes públicos, né, mas também um abuso do setor privado e também uma questão de repressão, né, das pessoas é enorme. Não tem regulamentação e também de falta de proteção e segurança. Os seus dados podem... A gente vê aí todo momento vazamentos de dados. Eu fico assim, eu já ia falar a expressão mexicana, cabrona. Cabrona. No Brasil, porque qualquer coisa que você compra, as pessoas falam, você não quer colocar seu CPF? Eu falo, eu não lembro meu CPF, eu não sei o número do meu CPF. Vai me pedir de comprar? Se eu não quiser colocar meu CPF? Não, mas vai ser mais fácil. Fácil como? Não sei o que. Eu falei, vai me pedir? Não. Então, eu prefiro não colocar. Qualquer coisinha que você vai fazer, as pessoas querem o seu CPF. E isso é um absurdo. É de mapear todos os seus interesses. Eu falo, quando as pessoas pedem para eu dizer o que é privacidade para mim, eu falo, privacidade é o ser humano que você é. É isso aí. É o ser humano que você é. É aquilo que você escolhe compartilhar com os outros também. Aquele poder de escolha, entendeu? Então, o medo, a curiosidade, o que eu gosto, o que me deixa triste, tudo aquilo forma o ser humano Isabela. E como que eu compartilho e falo e comunico essas coisas é um poder da minha privacidade que eu estou exercendo. Então, no momento que eu ponho meu CPF em tudo quanto é lugar, eu estou perdendo o meu poder, entendeu? Então, esse é o recado, eu não ponho seu CPF. Não ponha seu CPF. E outra, fique ligado na campanha pelo banimento ou moratória, não importa, desse reconhecimento facial aí, biométrico, né? Porque não é só facial, isso. Eu tenho bode com várias outras coisas. O Sérgio Moro queria detectar, tá na lei dele lá, detectar o jeito que você anda. Aí você extrai um padrão com um aprendizado de máquina ou uma rede neural. Aí, na hora que você mete aquele computador, autoprocessamento, filmando 2.000 pessoas na rua aqui em São Paulo, ele fala, aquele cara ali é o Sérgio Amadeu, porque ele anda daquele jeito. Quer dizer, esse tipo de intrusão beneficia quem, né? Uma vigilância democrática, ela é totalitária, não dá. Agora, eu tenho uma... Fala. E cadê o investimento em melhorar a sociedade, em dar uma qualidade de vida para todo mundo?
Né? Isso é que melhora a sociedade, não é uma Exatamente. coisa dessa. Não é uma coisa dessa. Agora, Isabela, a gente está se aproximando de 50 minutos e eu preciso fazer uma pergunta. O que você pensa que tem que fazer para minimizar a desinformação hoje nessas redes, nessa a gente está o tempo todo, país como o Brasil, as pessoas conectadas e principalmente o WhatsApp, porque o Facebook paga para as operadoras, para as pessoas que têm planos pré-pagos. Em geral, são as pessoas de mais baixa renda. E aí tem o zero rating, ou franquia zero. Então, as pessoas ficam conectadas o tempo todo. E a desinformação, ela adquire uma velocidade muito grande. O que você pensa disso? Uma coisa eu já falei, né, que é a questão da indústria por detrás disso, né? Sim. Agora, uma outra coisa, eu acho que é uma questão assim que volta àquele trabalho de base, né? Tem uma questão da educação também, né? Perfeito. Que vocês fazer uma educação de como que é a internet, como a internet funciona. Eu morei no Bronx, em Nova York, né? Então eu fazia assim, quando eu fazia... lógico, onde estão os latinos, africanos, eu achava minha farinha lá, por causa dos nigerianos, eu achava minha farinha de mandioca, olha só, do lado da minha casa, é muito mais fácil. Mas enfim, eu ensinava muito uma questão que parece que as pessoas não parece, é real. A internet não esquece, mas as pessoas não sabem, não percebem isso. Então, a questão do que é informação, o que acontece nesse processo que você está convivendo com a informação e você está conectado, né? Essa parte da educação é muito importante. Eu acho que é um trabalho de base, é um trabalho de formiguinha, mas não pode achar assim, é difícil demais, não vou fazer. Sabe? Como que seria o direito das mulheres, voltando ao assunto, né? Se não tivesse esse trabalho de base, se não tivesse esse trabalho de empoderar as mulheres pela luta, entendeu? Falar, tem que denunciar, nós estamos com você, de brigar por mecanismos dessas denúncias, né? O trabalho de base para qualquer coisa de mudança social é essencial e precisa existir. Então, eu acho assim, educar as pessoas sobre identificar essa informação antes de passar para frente, como que você tem que fazer um pensamento mais crítico no que recebe, e também explicar às pessoas. Eu fico vendo a questão da mulher também, né? A questão de quantas mulheres são expostas e chantageadas pela informação que ela compartilha, às vezes, em privado, ou às vezes até julgada pelo que ela coloca na internet, sabe? E eu acho assim, tem que ter uma educação do que acontece no momento que você está colocando a sua informação num qualquer aparelho digital, entendeu? Sendo ela privada ou pública. Eu acho que falta ainda o momento que as pessoas tiveram acesso à tecnologia conectada, faltou essa curva de processo educacional mesmo, para ensinar o que significa essa tecnologia, o que significa o abuso dessa tecnologia e mudar a dinâmica de como a pessoa interage com aquilo, né? É um trabalho de base, é um trabalho complicado, não vou falar que é fácil fazer, eu faço esse trabalho, eu sei que não é fácil fazer. Eu falo até muitas vezes, quando estou treinamento de segurança, eu falo com as pessoas, isso aqui, meu filho, é igual uma dieta. Entendeu? Se você prometer e não fizer, não vai acontecer. Então, você tem que ir aos pouquinhos, igual você falar, entendeu? Fazer exercício, entendeu? Você tem que ir fazendo aos pouquinhos. Não adianta, não adianta o auto-engano, né? Ir para um spa e levar um monte de chocolate na mala, né? Entendeu? O negócio é real, o ser humano é real. O ser humano se trapaceia contra ele mesmo, às vezes, né? E, às vezes, tem essa questão da mentalidade da sociedade que nós vivemos, né? Uma sociedade que ainda, né, uma sociedade de que quero informar rápido, quero ser quem falou, entendeu? Passar igual eu falei, sem questionar, né? Às vezes é sensacionalista a informação, eu quero passar adiante porque eu vou estar criando essa reação nos meus peers, nos meus contatos, entendeu? Só para poder horrorizar eles também sobre isso que eu achei, entendeu? Eu acho que é complicado, estamos passando por um momento, ainda mais ano de eleição, vai ser uma coisa assim, às vezes eu paro para pensar, eu falo, gente, nem começou e já está difícil, né? Porque o TSE quer bloquear o Telegram, porque o Telegram não tem meios, não tem registro no Brasil, não tem meios de fazer, sei lá, ações judiciais contra ele. Aí, se bloqueia o Telegram, o que pode acontecer? O governador, o Bolsonaro pode falar,
isso é contra a democracia, então a eleição está inválida, que não tem democracia mais, e o negócio pode desandar. Enfim, se você mantém um Telegram, eles já estão atuando no Telegram, né? Que com o gabinete do ódio lá, né? Então, assim, é uma situação extremamente complicada, que eu acho que a gente tem que estar em todas as frentes. A gente tem que estar na frente jurídica, a gente tem que estar na frente de organização de base, a gente tem que estar na frente também de utilizar, ter uma contraproposta, né? Ter informação que está presente, né? Também deixar de colocar informação na rede porque o porquê, não sei, mas assim não vale, não conta. A gente tem que estar colocando informação na rede também. Então como é que fala? Não é só um caminho que resolve o problema. Isso. São várias frentes. Não entendeu? há uma bala mágica. Isso aí. Exatamente. Não tem essa, eu vou fazer um meme que vai acabar com a desinformação. Eu vou fazer a ação que não, é complexo. Ô, Isabela, muito obrigado por... A gente já passou de 50 minutos, mas vamos nessa. Muito obrigado por você, nesse Dia Internacional da Mulher, estar aqui mostrando para todas e todos nós que nós temos condição de avançar muito mais, né? Que as nossas crianças, adolescentes, adultas e adultos têm um espaço na tecnologia e que a gente tem que inverter essas estruturas de poder que são estruturas que oprimem, né? Não é só a classe, oprime a mulher, oprime racialmente, apesar que o racismo não existe, mas os europeus criaram no colonialismo, e quer dizer, o racismo existe, quem não existe é raça, né? Entre humanos não existe raça biologicamente, mas existe o racismo. Então, todas essas estruturas nós temos que enfrentar, como você falou, não de uma forma só, porque não existe isso. Então, eu queria terminar aqui com uma mensagem para você, para as mulheres. Vamos lá. Olha, nossa, que responsabilidade, né? Eu vou falar na minha área. Eu vou falar na minha área, sabe? Eu vou falar, olha, é difícil, mas não é impossível. Eu acho assim, o software livre é um mecanismo excelente para você aprender a tecnologia, a se aproprie da tecnologia. Eu fiz um trabalho com um grupo de mulheres no Brasil há muito tempo atrás, que a gente falava, né? Abre o telefone, aprenda como ele funciona, entendeu? Fuxiga mesmo e não tenha medo de abrir o seu caminho. Vai ser difícil, vai ter a mulher no Brasil uma situação completamente difícil, mas nós estamos unidas, estamos juntas. Existem mulheres como eu, a Nina da Hora é uma pessoa que eu acompanho que eu acho excelente, entendeu? Uma pessoa excelente, e tem outras, milhares de outras aí que estão em todos os níveis, em todas as estruturas. Então, acho o recado que eu passo para essas mulheres é que se unem e façam força juntas. Porque sozinha é difícil, mas unida a gente quebra pau. Então se une, faz essa força junta. Pô, muito obrigado, Isabela. Um beijão a Obrigada todas a você, e todos. Sérgio. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.